Esse é o segundo vídeo de revisão prática. Então, a gente já viu no primeiro vídeo artérias e veias de grande e médio calibre, tá? Eu vou começar com essa figura que eu achei bem bonitinha, que eu tava doida numa figura assim. Porque geralmente tem muita confusão em relação a isso, porque agora eu vou mostrar na prática e pode ficar meio confuso. Então, na microcirculação, ó, a gente tem a arteríola, que vocês lembram da aula teórica, tem endotélio e uma ou duas camadas de músculo liso, tá? Para ficar perfeito esse slide aqui, teria que estar com o músculo liso em toda a arteríola, tá? Eu acho que eu tenho uma imagem assim. Mas tudo bem. A arteríola, então, ela tem uma camada boa de músculo liso e o endotélio. Basicamente o que a gente enxerga em HE também. Então, quando vai para a meta-arteríola, que é a próxima estrutura mais fina e que tem músculo liso aqui e acolá, ó. Tá vendo? Aqui e acolá. Então, como se fosse uma transição para o capilar, que não vai ter mais músculo liso, vai ser só célula endotelial. A gente tem esses arranjos assim musculares bem aqui, ó, no comecinho dos capilares, que a gente chama de esfínteres pré-capilares, tá? Então, o esfíncter pré-capilar, ele contrai, ele relaxa para controlar o fluxo. Então, a gente tem aqui com uma meta-arteríola. Eu vou enxergar uma meta-arteríola lá na lâmina? Muito difícil, né? Imagina um corte, se eu pegar um corte da meta-arteríola que tem músculo liso, eu vou chamar de arteríola. Se eu pegar um corte que não pega um músculo liso, eu posso me confundir com um capilar, né? Porque eu não vou enxergar o músculo liso, só a célula endotelial. Então, um corte seriado, que é quando a gente faz vários cortes e vai acompanhando o vaso assim, poderia me mostrar. Agora, um corte aleatório, não tem como. Então, não se preocupe com identificar a meta-arteríola. Só quero que você saiba que ela existe, como eu já mostrei na aula teórica. Até falei um pouquinho como que ela trabalha. Agora vem aqui o capilar, ok? Só célula endotelial, calibre bem pequeno, né? Vai depender do tipo de capilar, né? O sinusoide tem um calibre maior e os outros podem ter um calibre mais comum, mais usual, que no menor possível pode até ser igual da hemácia ou até um pouco menor, tá? Aí vem o leito capilar e aí vem as vênulas, tá? Aqui ele marcou essa como vênula. Tá vendo que não tem aqui músculo liso? Tá parecendo um capilarzão grosso, né? E às vezes é o que a gente enxerga mesmo. Um capilar muito dilatado. Difícil de separar. Isso é uma vênula pós-capilar? Isso é um capilar grandão? Confesso que eu fico confusa às vezes, tá? Então, o que tem no capilar, na vênula pós-capilar? Basicamente, célula endotelial. O que pode aparecer é uma célula que eu já mostrei para vocês, chama pericito aqui. Então, as vênulas pós-capilares, elas têm calibres pouco maiores do que os capilares, já que elas são próximo, né? Próximo segmento após os capilares, nós chamamos-se vênulas pós-capilares e elas podem ter pericito ou não. Então, pericíticas ou não pericíticas, tá? E depois elas vão convergir, que tá muito curtinho, né? Mas elas vão convergir para uma vênula, desculpe, que já tem um pouquinho de músculo liso aqui e ali até começar a ter músculo liso em toda a sua parede. Aí é uma vênula muscular, tá bom? Então, arteríola, músculo liso em toda a parede. Meta-arteríola começa a falhar o músculo liso, tem os esfínteres. Aí o capilar é só célula endotelial. A vênula pós-capilar costuma ter um pericito, mas pode não ter. Quando ela tem, ela chama vênula pericítica. E depois ela vai desembocar numa vênula muscular. E a vênula muscular depois vai desembocar numa veia de pequeno calibre, tá? A de pequeno calibre na de médio, a de médio na de grande. E aí vai chegar no coração.
de tudo isso aqui, o que a gente consegue enxergar numa lâmina em HE? Em HE, no microscópio de luz. Não precisa ser HE, né? Mas geralmente a gente usa o HE. A gente consegue ver arteríola, porque vê célula endotelial e músculo liso em torno. A gente consegue identificar quando tem só célula endotelial, e pelo calibre a gente desconfia que seja um capilar. Uma vênula pós-capilar pode ser confundida com um capilar também, mas ela costuma ser de maior calibre, tá? E, além disso, eu esqueci de falar, capilar pode ter pericito, né? Falei na aula teórica, tem capilar pericítico e vênula pericítica, sempre são de calibres bem pequenos. Então, podemos confundir um pouco, tem uma transição, né, de um capilar para uma vênula pós-capilar. Então, não vamos preocupar muito com essa separação, tá? Vamos imaginar, vamos botar um critério assim? Eu vejo às vezes uns capilares que tem até 3 células endoteliais assim, né, circulando ele. Vamos imaginar, vamos combinar assim que 4 para cima já fica muito largo. Poderia ser uma vênula pós-capilar, mas no fígado, por exemplo, né, poderia ser um capilar sinusoide, né, que é bem largo, né? Então, elucubrações, vamos seguir em diante. E a vênula muscular, essa é a mais fácil de ver. Então, na prática, acaba se resumindo em arteríola, capilar, pericítico ou vênula pericítica ou não. Se você confundir os dois, não posso reclamar, tá? E nem vou ficar pedindo na prova essa transição entre eles, porque seria meio, né? Não seria muito legal. Eu prefiro colocar um capilarzinho de uma célula endotelial, 2, bem pequenininho, né? E eu gosto também da vena muscular, ela é mais fácil de ver. Tem pelo menos uma célula muscular lisa, 2. Então, tranquilo, vamos seguir agora para as lâminas. Voltando àquela lâmina de mesentério, tá? Vamos sair procurando, eu não vou mostrar eu procurando não, que esse vídeo fica longo. Então, eu vou procurar e quando eu achar, eu reinicio aqui o vídeo. Pronto, achei um parzinho aqui. Vamos olhar esse parzinho. Olha, imagina lá na sua prova prática, né? Tá um parzinho assim, um casalzinho. Um tem parede grossa, outro tem parede fina. Ou de parede grossa tem o lobe menor, de parede fina tem o lobe maior. Então, provavelmente de pequeno calibre, né? É bem pequenininho, tá vendo? Tem até um pequenininho aqui. Então, olha aqui, a gente tá vendo provavelmente uma artéria de pequeno calibre, porque a gente combinou o quê? A arteríola, a gente vai ter até 2 células musculares lisas, tá? Então, a célula endotelial, meio borrada, meio esquisita aqui. Ó, 1, 2, 3, talvez 4 camadas de músculo liso aqui. A adventícia dá pra ver? Às vezes dá, às vezes não dá. Não preocupa com a adventícia, não. Parece que tá meio tangencial esse corte. Pegou mais aqui do que aqui. Tudo bem. Então, artéria de pequeno calibre. Que nome que eu vou dar pra essa? Veia de pequeno calibre. Tá bom? Agora, e esse aqui? Vamos olhar mais de perto. Esse aqui eu não cheguei a olhar. Olha, me parece, ó, um pericito, né? Olha, tem uma hemácia aqui dentro, parece ser um só, né? Talvez uma mais um pedacinho de outro. E o calibre, digamos, mais fininho, né? Do capilar seria exatamente esse calibre da hemácia, talvez um pouco menor. Então, é um capilarzinho mesmo, né? Pode dar para ser até menor que isso. E tem um pericito, ó. Até mais de um. Então, capilar pericítico. Não é exatamente o menor capilar do mundo, que eu acho que daria para empurrar uma outra hemáciazinha aqui dentro. Ó, andando, eu enxergo um outro capilarzinho aqui. Não vejo pericito nesse, ó. 1, 2, 3 células endoteliais, ó, hemáciazinha.
Vim caminhando aqui, procurando alguma coisa legal e olha o que eu achei. A coisa mais linda do mundo. Esse sim seria o capilar menorzinho, né? Ele tá pouco maior que uma hemácia, esse não tá sobrando nada de espaço, né? E ele tem só uma célula endotelial, que eu chamo parecendo um anelzinho de sinete, né? Um anel com uma pedrinha. Então esse é o capilarzinho clássico, menorzinho mesmo, tá? Sem parecido. Diagnóstico, capilar, pronto. Capilar, ponto. Mais nada. Aqui é tudo adipócito, tá? Mesentério é puro adipócito. Ver se eu vejo alguma coisa mais molha. Tô vendo aqui um vaso maior. Olha, não sei se nem se é o mesmo. Às vezes eu cheguei naquela mesma estrutura. Não. Aqui tem o nervinho, aqui tem a artéria, mas o parzinho não apareceu. Então, vamos, ó, célula endotelial, mais que 2 camadas de músculo liso. E aqui dá pra ver uma adventícia razoável, né? Então, artéria de pequeno calibre. Ó, vamos ver se tem mais de 8. Tá vendo que o corte tá meio torto? Eu vou confiar. Vamos pegar essa parte aqui que dá pra contar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, para! Passou um pouquinho. Então tá entre pequeno e médio calibre, tá? Essa aqui não seria o parzinho dela, não. É muito pequeno. Então aqui a gente tá vendo mais 2 estruturas. Um casal, um parzinho, artéria e vênula, ou arteríola e vênula, ou, sei lá, artéria e veia. Bom, muito pequeno, né? A gente vê que tem uma hemácia aqui. E essa hemácia cabe mais umas 4 aqui, talvez. Então, é um vaso bem pequenininho. Células endoteliais, uma parede grossinha, razoável. Um lume pequeno. Para mim, então, arteríola. Para mim, para vocês também, arteríola. E essa aqui? Tá um lume um pouquinho maior. Células endoteliais borradas. Uma, ó, acho que tem 2 camadas. Essa aqui não sei se é da mesma. Parece ter uma mais interna. 2 camadas musculares. Arteríola também. Então, nem porque não é porque tá junto que é sempre artéria, veia, arteríola e vena, tá? E esse aqui, hein, gente, ó. Vamos ver. A parede é muito fina. Eu tô vendo aqui um neutrófilo, tá vendo? Uma célula grandinha, maior que uma hemácia. Então, olha, um calibre bom. Eu tô só enxergando talvez 3 núcleos, mas eu acho que deve ter uns 4. Para descer desse tamanho, uns 4 núcleos ou até mais, talvez 5 núcleos de células endoteliais que deveriam aparecer. Então eu acho que é um calibre bem grande para ser um capilar, tá? Pode ser então, aqui eu acho que é a célula endotelial, aqui eu acho que é outra, ela tá borrada, aqui é outra. E tem uma célula aqui mais do lado de fora. Se eu fosse chutar, como eu não tô vendo uma camada boa de músculo liso, eu vou chutar uma vênula pericítica, mas se você me falar, eu acho que essa espessura maior é o citoplasma da célula muscular lisa que não pegou aqui. Poderia ser uma vênula muscular bem pequenininha, tá? Então, nem sempre é fácil de ver. Na prova eu não vou cobrar que tem um discernimento tão grande por conta que isso necessita de experiência, tem que ver muita lâmina, tá? E gera dúvida até em quem tá acostumado a ver. Vou dar uma olhada nessa, aproveitando que ela tá aqui. Ó, pior que piora a qualidade. Mesma coisa. Essa é bem grande, olha, não dá pra chamar isso de capilar, né? Olha o tanto de célula endotelial, olha o calibre, né? Já tem um capilarzinho aqui pra comparar. Mas sempre compara com a hemácia. Olha, cabe muita hemácia aqui, né? E tem um núcleo aqui, tem um núcleo aqui de fora. Eu apostaria numa vênula muscular, mas e se for pericito? 2 pericitos pode ser também. A vênula muscular robusta, bonita, ainda não vi nenhuma, tá? Ó, essa aqui é do próprio site. O site indica essa aqui como arteríola. Vamos ver se a gente concorda? Olha, lume. Ah, o lume não tá redondo. Ah, nem toda arteríola lê o livro, né?
Então, essa aqui não leu, não. Então, ela tem aqui as suas células endoteliais. Olha, cabe um bocadinho de hemácia aqui dentro, tá? E uma camada, ó. E outra camada mais de fora. Concordo, para mim é uma arteríola. Com os critérios, essas células aqui já são células do tecido conjuntivo aqui do entorno. Essa aqui até parece um macrófago. Ok, certinho? Aí eu acho que essa aqui é o parzinho dela. Se for, deveria ser uma vênula muscular, né? Já tá... Mas olha que parede delicada. Então é difícil às vezes separar. Eu diria para vocês que quanto maior o calibre, melhor você ir pro lado da vênula muscular. Do que ficar preocupado com vênula pós-capilar, pericítica, tá? Eu quero que vocês saibam que ela existe. Mas é uma transição, né, de capilar para vênula muscular, que seria, a vênula muscular seria equivalente à arteríola. Então, é mais fácil de a gente enxergar, de achar vênulas musculares. Olha que bonito, esses capilares aqui, ó, foram pegos em longitudinal, tá vendo um Y? Ó, tem umas hemácias, dá pra ver aqui passando, né? E a célula endotelial, nesse caso, como eu peguei longitudinal, eu tô enxergando ela no sentido que ela geralmente fica, que é no mesmo eixo do vaso sanguíneo. Então, olha que bonito. Peguei por sorte caminhando. Esse aqui é um nervinho. E do lado do nervinho, ó, capilarzinho. Não tem nada, nenhuma célula extra na célula de fora. Capilarzinho comum. Capilar ponto final. Grandinho, né? Ai, será que não é uma vênula pós-capilar sem pericito? Ué, de repente, né? Não se preocupe tanto com isso. Olha aqui que bonito. Deixa eu procurar mais coisas que o site indica. Ah, não, isso aqui já é aquela outra. Arteríola 3. Ah, aqui, ó. Arteríola de pequeno calibre. Pequena arteríola que ele chamou, né? Artéria de pequeno calibre, não. Ó. Meio borradinha, né? Mas, ó, células endoteliais. Dois núcleos de um músculo liso, mas uma camadinha só, né? Poderia ter duas, mas olha, ele chamou até de pequena arteríola, que só tem uma camadinha de músculo liso. Aí, o que é essa espessura aqui? É o citoplasma da célula muscular lisa. Às vezes ela parece bonitinha assim. Achei essa aqui que não tá muito bonita, mas dá pra enxergar alguma coisa, ó. Célula endotelial, essa primeira camadinha, e aqui uma camada de músculo liso. Então, seria... A gente acabou de ver uma pequena arteríola. Não tem essa classificação, gente. O cara colocou como pequena arteríola só porque tem uma camada só, mas não existe essa classificação específica, não. Arteríola é arteríola. E aqui seria o equivalente, olha, uma camadinha de músculo liso em torno. Esse é o núcleo de uma, mas não tá dando para ver muitos núcleos. Esse núcleo eu não sei se é da célula endotelial certo. Esse aqui tem um núcleo de uma célula muscular lisa meio amontoado com a célula endotelial. Não precisa, dá para entender o que é, não precisa também ficar com tanto preciosismo, né? É uma imagem que também não tá muito boa. Então, olha, se a gente vai andando no mesentério, é isso que a gente vê. Isso aqui, ó. E se você mostrar isso aqui pra gente, direto assim, como a gente combinou, digamos que eu não mostrasse nenhuma arteríola ou artéria aqui perto, não vou pedir pra vocês uma veia. Por que eu sei que isso é veia? Olha a parede aqui, a média é só isso. Ó, a média é só isso. Isso tudo é adventice, tá? Então, eu diria que seria uma veia de pequeno calibre aqui. Mas não sei se essa aqui é o par dela, não. Então, eu não vou pedir para vocês reconhecerem sozinho uma veia ou uma vênula. Sozinha, não, tá? Sempre vai ter arteríola junto. Olha que lindo! Capilarzinho pericítico, olha. Um capilar com 2 pericíticos, tá? Bonitinho até. Deve ser capilar mesmo, não deve ser vênula não, olha aqui. Cabe uma hemáciazinha bonitinha aqui dentro. Aqui tá muito borrado, ó. Então, vamos ver, célula endotelial, pelo menos 2 camadas.
Eu acho que tem mais camadas, é porque tá borrado, olha. Eu acho que isso tudo é músculo liso, ó, que a parede dela é grossinha. Então, seria sim o parzinho. Essa seria a artéria de pequeno calibre e essa uma veia de pequeno calibre, olha o tanto que é maior. E aqui uma vênula muscular, não é par de nenhuma dessas, né? Teria que ter uma arteríola aqui para ser o parzinho e não pegou ela. Então, nem sempre pega as duas, né? As hemácias, célula endotelial, seria essa menor, e o músculo liso em volta. Juliana, você tá enxergando? Jura isso? Ó, a primeira coisa que eu bato o olho e vejo é a parede fina com lume grande. É isso que me chama atenção. Depois eu chego perto do maior aumento e fico forçando para ver as coisas, porque nem sempre a imagem é nítida, tá? Então, vamos, força, ó, só pode ser célula endotelial, essa mais interna, né? Mas tem outras camadas em volta, tem um halo róseo que só pode o quê? Tem uma parede, a gente tem uma parede razoável aqui. Então, como não é uma parede espessa igual de uma arteríola, com um lume tão grande, é uma parede muito fina para uma arteríola. Mas olha, tem um citoplasma aqui. De quem que deve ser esse citoplasma róseo? Da camada de músculo liso aqui. Talvez tenha até mais de uma camada. Vênula muscular, então. Olha, como a gente é obrigado a usar um critério específico, né, de número de células musculares lisas da média, às vezes você vai pegar uma que fica no meio do caminho, né, ou que seja, assim, comecinho, né, de uma determinada estrutura. Então, olha aqui. Ele colocou aqui exemplos de arteríolas e vênulas e eu cliquei aqui e apareceu isso, tá? Tem gente que considera 3 células musculares lisas como arteríola. Eu prefiro chamar isso de artéria de pequeno calibre, tá? Bem pequeno mesmo. Lembra? 3 a 8 camadas. Pra mim tem 3 camadas aqui, tranquilamente, tá? 1, 2, 3. Talvez 4. Dá até pra ver o que, ó? Uma lâmina elástica interna, tá vendo a ondinha? Então não é uma arteríola, não creio, não chamaria. Dá até pra ver uma boa adventice que a gente não costuma ver em arteríola tão, assim, bem delimitado. Então, se eu chamei isso de artéria de pequeno calibre, eu vou chamar essa coisa mal definida aqui, mas que nitidamente é uma veia, né? Que, olha, grandona, parede fina, acompanhando uma artéria. Vou chamar isso aqui de veia de pequeno calibre. O que eu chamaria de vênula? Essa. Cadê a arteríola dela? Não sei. Nem sempre aparece. Talvez esse borrão fosse ela, tá? Olha aqui. Células endoteliais, provavelmente, e uma célula, parece o núcleo de uma célula muscular lisa, uma parede, que o que a gente mais enxerga é o citoplasma da célula muscular lisa, que é bem rosinha, tá? Vênula. Eu tô muito focada em vênulas, vamos ver se eu acho umas arteríolas bonitas, eu gosto das arteríolas. Que lindo esse parzinho, mas a gente já viu ele. A gente já viu esse parzinho já, célula endotelial, uma camadinha só de músculo liso, arteríola. Lume pequenininho e redondo, parede espessa comparada ao lume. E esse? Parede fina comparada ao lume. Lume irregular. Essas aqui leram o livro, ó. Tá certinho. E ó, célula endotelial, uma camadinha de músculo liso, né? Uma parede fininha, cuja maior parte de sua estrutura que a gente enxerga, esse tom róseo, é o citoplasma da camadinha de músculo liso que a gente vê. Mal vê, mas vê. Nervinho aqui. Deixa eu ver se tem mais uma. A gente já viu essa, não já? Não. Mas são todas tão parecidas, olha. Vamos ver. Pra mim, ó, bateu o olho. Lume pequeno, parede grossa. Nesse calibre aqui, ó, tô vendo um capilarzinho pititico aqui. Eu acho, ou isso aqui é uma célula do tecido conjuntivo, ou é um pericito desse capilar cuja célula endotelial não apareceu. Aqui, isso tá difícil, hein? Célula endotelial, uma parede não muito clara, mas para mim isso é arteríola. Uma arteríola bem pequena, que talvez tenha
2 camadas de músculo liso. Ela tá muito clara, mas as outras também estão, ó. É que eu sempre espero um pouco um citoplasma mais róseo, tá? Mas isso é uma arteríola pequenininha. Ó, aqui também tá claro. Agora vamos ver essas duas aqui. Parede grossa, parede grossa. Célula endotelial aqui, ela sempre fica feia, a célula endotelial. Mais de 2? Eu acho que tem. Então, assim, seria cravada ali a transição de arteríola para pequeno calibre. Eu chamaria de pequeno calibre, né? Bem pequenininha mesmo. Aqui é a mesma coisa. Para mim, artéria de pequeno calibre. Deve ter mais que 2 camadas. Tá muito feia aqui, bagunçada. Não vou ficar perdendo tempo com ela. Olha que bonitinho o capilar aqui, com um monte de célula enfileirada. Olha, lindo, né? Tecido depois a gente vê muito fácil isso. Aqui, olha, eu tenho uma vênula, tá? Muscular. Ela tem um calibre razoável, volume razoável, parede fina, célula endotelial, músculo liso em torno. Eu acho que já é suficiente, né, gente? Ó, tem muita coisa. Agora eu quero procurar, ver se eu acho aqui, vasos linfáticos, né? Que a gente também tem que dar uma olhada. O critério que a gente tem é o quê? Vaso linfático é muito parecido com veias e vênulas, né? E capilares também. Um capilar linfático parece o capilar comum e o vaso linfático parece uma veia bem pequena, né? Pequena no sentido assim, não é no calibre não, de parede mais delicada ainda. E o que vai separar um do outro? Aí a gente tem que usar um critério meio que estatístico. Como assim? A gente tem que usar pensar que a probabilidade de um capilar sanguíneo ter hemácia e de um linfático não ter são as maiores probabilidades. Embora, é claro, eu posso ter um... Imagina se a lâmina tivesse passado aqui, eu teria esse capilar, esse vaso, não tem capilar não, isso é uma vênula. Imagina se o meu bisturi e a lâmina lá do micrótomo passasse bem aqui, ó, cortando aqui. Eu veria um vaso, é uma vênula, com parede fina. Eu ia achar que era uma vênula mesmo, mas aí usando o critério, aqui não tem nenhuma hemácia, não pegaria nenhuma hemácia no corte e eu chamaria pelo critério que a gente usa, de vaso linfático, tá? Então, pode acontecer isso. Porém, olha aqui, a chance de você passar uma lâmina aqui é menor do que a chance de você pegar uma hemácia. Então, eu posso pegar um vaso sanguíneo que eu corto e não aparece nenhuma hemácia? Posso, tá? Aí você não vai estar acertando necessariamente, mas não tem problema, porque a probabilidade de você acertar quando não tem células vermelhas e chamar de vaso sanguíneo capilar, vaso linfático ou capilar linfático é maior. Então, vamos ver se a gente acha um capilar aqui. Eu acho que eu tô dentro de um linfonodo aqui. Olha, não sei. Aqui tá feio. Tem uns macrófagos aqui. Vou ver se eu acho agora os capilares nos vasos e mostro pra vocês. Olha, aqui tem um caso assim, mais de um, aliás, tá vendo? Ó, eu peguei aqui um capilar, um tamanho até bom, tem 3 células endoteliais aqui. Eu não sei se esse pontinho vermelho é uma hemácia. Não parece ter hemácia. O critério nosso é, não tem hemácia, vamos chamar de linfático. É isso. Podemos estar errando, mas a probabilidade de acertar não é pequena. Veja bem que eu falo hemácia, porque pode ter o quê? Linfócito, não tem problema, né? Pode ter célula branca. Aqui, é sanguíneo? É, tem hemácia, tá bom, não tem dúvida. Tem um outro aqui que eu vi. Aqui, ó, um capilar sem nada dentro. Vamos chamar de capilar linfático, tá? Quero ver se é difícil. Aqui, ó. E aqui, maiorzinho. É difícil comparar, falar que essa parede não é uma parede muito delicada, né? Então, eu gostaria de ver mais um pouco de plasma aqui, que sabe essa fumacinha rosa? Quando tem bastante, a gente fica mais certo de chamar de vaso linfático, mas
Pode ser chamado de vaso linfático também, pelo nosso critério. Olha, esse capilarzinho aqui, pelo nosso critério não tem hemácia, vamos chamar de capilar linfático. Se tivesse uma hemácia aqui, capilar sanguíneo. Então, aquela hora eu tava falando capilar ponto. Não, a gente tem que separar entre sanguíneo e linfático, tá? Então, não é capilar ponto, não. Tem que me falar se é um capilar sanguíneo ou linfático. Ah, eu tô até emocionada aqui, que eu achei que ia ficar uns 10 minutos procurando, mas não. Uma coisa, o que eu tava fazendo para procurar? Uma coisa dilatada, um vaso dilatado com esse mar desse material róseo. O que é isso? É plasma, tá? Bater o olho com isso aqui, chega perto e pode ser um vaso linfático, tá bom? Vamos chegar perto. Aí eu fiquei mais emocionada ainda quando eu cheguei perto, olha. Que eu vi uma arteríola bem bonita, deixa eu ver se é arteríola mesmo. Sim. Ai. Começaram os carros de som, não sei se deu pra ouvir aí. Células endoteliais, uma camada de músculo liso, duas. Esse aqui eu não creio que seja músculo liso, acho que é tecido conjuntivo. Então, arteriolazinha bonita. Vamos chegar perto. Vamos ver essa que tem o mar, o lago, olha. Olha, não tem hemácia dentro. Isso que não é hemácia não, viu? É artefatozinho. Fragmento daqui, ó, tá vendo? Veio pra cá. Isso é plasma, olha, isso é clássico de plasma, tá? Deve ter naqueles linfonodos ali, também deve ter bastante ali perto. E olha a parede. Olha aqui esse. Olha só. Também tem plasma, um pouquinho aqui. Vamos ver isso aqui. Isso aqui já acho que é hemácia. Parece também ter umas células sanguíneas aqui meio degeneradas, tá? Mas, olha, não tem tanta hemácia assim. Porém, o calibre é muito parecido para uma parede muito diferente. Então, isso aqui, ó, é veia. Isso aqui tá mais ou menos do mesmo calibre, só que até mais dilatado, que é até esperado, e uma parede finíssima. Olha o tamanho do lume para uma parede ridícula dessas. Olha aqui. Isso é um vaso linfático clássico, ó. Olha aqui, tá? É um lago enorme, um lume gigantesco, cheio de plasma, com a parede ridícula, tá? Pena que não tem umas válvulas aqui pra gente completar, né, a figura de livro. Então, veia e vaso linfático. Não tem artéria aqui para eu classificar, então não vou ficar classificando veia sozinha, para não ficar, essa não é o par dessa, tá? Então, não vou ficar, para não ficar confundindo vocês, tá bom? Olha, deve ser de pequeno ou de médio calibre, claro, mas o importante é comparar com vaso linfático. Agora, uma coisa que pode complicar, como eu falei pra vocês, ó. Se eu não tivesse visto esse vaso linfático, né? Eu poderia, sem ter certeza se isso é hemácia, chamar de veia. Olha, é muito espesso para esse calibre, tá? Então, é muito mais provável que seja uma veia mesmo. Então, um vaso linfático, para não ficar desesperador para vocês, que não precisa desesperar, tá? Um vaso linfático desse grandão, eu mostraria junto com esse aqui, com uma veia, para você comparar. De preferência, uma veia com hemácias, né? Para ficar mais bonitinho. Olha que arteríola linda. Com o tempo, de tanto bater o olho, olha, você vai reconhecendo. Parece um novelinho. Parece um arranjo em casca de cebola, tá vendo? Bolinha, bolinha, bolinha. Aqui tem mais de duas, deve ser uma artéria de pequeno calibre. Isso é arteríola, isso é arteríola. Eu acho as arteríolas mais fáceis de enxergar, assim, passando o olho, tá? Ó, aqui, aqui.
e geralmente mais ou menos do mesmo tamanho. Tô falando de longe, a gente tem que olhar, chegar perto, eu não vou fazer isso agora, para o vídeo não ficar longo, mas olha, a gente tá vendo de longe, essa aqui tá sem hemácia, usando critério linfático, vamos pensar assim, mas, ó, parede fina com hemácia, né? Não tem artéria parzinho, mas deve ser uma vena. Então, de tanto bater o olho, ó, parede fina, sangue, pequeno calibre, deve ser vena. Ó, arteríola. Com o tempo, digamos que você, né, ficasse um tempo estudando os vasos, você ia ficar craque. É claro que eu sei que dá uma angústia agora, porque é muita coisa. Olha o tanto de vaso que a gente vai vendo, né? E fica com receio na hora da prova, mas eu não tô aqui pra ficar pegando detalhe ou mostrando na prova prática fotos que dão dúvida, tá? Eu quero que vocês memorizem o clássico. O que é clássico? Olha que bonitinho. Não tem o hemácia aqui. Se a gente for usar o critério, poderia ser um capilar linfático, mas olha, eu acho muito grande, tem um pericito, então deve ser um capilar sanguíneo que não pegou a hemáciazinha, tá? Porém, talvez até uma arteríola esse aqui, né? A gente não tá vendo direito, ó. Talvez até uma arteríola bem pequena, ó. Talvez seja músculo liso, eu não sei. Então, nem eu tenho muita certeza algumas vezes. Depende muito de que também? Da sorte da lâmina estar bem corada, depende também da gente ter uma nitidez boa, no caso aqui, que é uma lâmina escaneada, entendeu? Então, eu tô passando essa lâmina, por que eu tô falando isso? Eu tô passando essa lâmina, vocês estão vendo muita coisa, eu tô falando muita informação, e pode estar ficando, pode aparentar ser difícil, mas não é, tá? Óleo capilar em corte longitudinal, que bonito, capilar sanguíneo, né? Eu não tava lembrando dos linfáticos, então eu não ficava falando sanguíneo, mas a gente tem que lembrar que existem os linfáticos. Então, isso, eu não quero que vocês fiquem ansiosos com isso, eu quero que vocês aprendam as imagens clássicas, tá? Ó, capilar sanguíneo clássico, hemáciazinha, 2 células endoteliais e mais nada. É isso. Arteríola com a cara clássica, vênula com cara clássica, tudo muito figura de livro, tá? É claro que aqui as figuras de livro não são tão comuns, né? Porque no livro sempre vai estar a melhor foto que o cara encontra, aquela foto que ele vê e fica super feliz de estar vendo e tira foto e fala, vou pôr no meu livro. Nem sempre é assim, né? Então, é isso, gente. Eu acho que se eu ficar mostrando mais e mais arteríolas aqui, eu acho que vai ficar deixar vocês mais ansiosos. Então, vamos terminar a aula por aqui. Qualquer dúvida, a gente pode marcar alguma coisa, mesmo que seja videoaula, né? Agora a gente tem esse costume depois da pandemia, não tem problema nenhum marcar um horário extra para tirar dúvidas, tá bom? Até mais.